Inclusive completa hoje, né? 55 anos. Exatamente. 23 de maio. Dá para começar? Olá para você que acompanha as redes do Diário do Iguaçu. Estamos começando mais uma edição do Talking Day. A gente recebe hoje no nosso estúdio o presidente em exercício do SICOM, o senhor Ivonei Barbeiro, para falar um pouco mais sobre os 55 anos do sindicato, completado nesta sexta-feira, dia 23 de maio de 2025. Vamos abordar nesta entrevista um pouco sobre os 55 anos que já se passaram, a importância do sindicato, as atuações que o sindicato tem frente aos municípios, entre outros assuntos que serão abordados. Senhor Ivonei, seja muito bem-vindo ao estúdio do Diário do Iguaçu. Boa tarde ao pessoal da equipe aqui, né? Prazer imenso estar aqui de volta, né? O Diário sempre é um parceiro nosso lá, né? Então é um prazer imenso estar aqui de novo. Para a gente começar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho como é que tem sido, né, a sua avaliação, a avaliação da atual gestão, das pessoas também mais velhas, assim, que estão há mais tempo no sindicato, sobre esses 55 anos que já se passaram. Na verdade é uma história bonita, né? Porque praticamente mais de meio século de história do sindicato, né, envolvido aqui na região. Se tu imaginar a nossa região aqui, a gente abrange praticamente 55 municípios, que é da competência do sindicato do SICOM, né? Se tu imaginar 50 anos atrás, a realidade era completamente diferente, né? E o sindicato já estava lá trabalhando e defendendo os interesses da classe empresarial. É importante também, a gente podia falar muito sobre a importância do sindicato, né? Porque às vezes as pessoas não dão muita importância para isso, mas se tu pegar como exemplo, por exemplo, só a convenção coletiva, que é um instrumento legal, que é de competência do sindicato, que é a convenção coletiva entre o patronal e o laboral, que a gente faz isso todo ano, né? A gente senta, o empresário senta com o colaborador para acertar as condições de trabalho, salário, as condições sociais. Parece uma coisa simples, sim, mas é importante isso, né? Porque sim, isso gera um equilíbrio entre as forças, né? E é importante, e a gente vem fazendo isso há 55 anos de forma tranquila, né? Tem anos que é mais, às vezes envolve um pouco um aspecto político, mas no geral a gente consegue sentar, discutir, conversar de forma civilizada e acertar a convenção, que fique equilibrada, né? Que não fique pesado para a empresa, mas que também não que traga um benefício para o colaborador. Então isso talvez seja a coisa mais importante, né, que tem dentro do sindicato nesse sentido, né? Dentro desse tema também da importância, quais são outros assuntos assim abordados, outras frentes de atuações do sindicato? A princípio o sindicato trabalha em várias áreas, né, principalmente na parte legal, né? Por exemplo, definição do horário de trabalho na nossa região, onde a gente atua. Isso não parece ser tão relevante, mas a gente no passado teve lutas ferrenhas em relação ao horário de trabalho, se podia trabalhar no sábado, se podia trabalhar no domingo. Parece uma bobagem, mas grande parte do desenvolvimento da nossa região o horário de trabalho para trazer os players de fora, as grandes redes que nós temos aqui à disposição de todo mundo, do consumidor. O horário de trabalho foi importantíssimo, né? Então, hoje o nosso horário é livre, né? Por decreto. Não tem uma lei, mas é decreto. E a gente mantém essa briga porque a gente acha importante, porque na época gerou muito emprego, gerou muita renda em função do horário alternativo de trabalho. Sim, então, exatamente. O sindicato estava ali, sempre defendendo essa tese. Hoje não se fala mais nisso, né? Talvez tenhamos outras pautas hoje, né? Tem uma pauta que, agora já puxando um gancho, que é essa da escala 6x1 ali, né? Bastante levantada por alguns movimentos. Essa, né? É uma discussão que tá na agenda, né? A gente não vai se furtar a discutir isso, né? A gente vai ver o que é realmente, se for importante, né? Para a empresa, para o colaborador, a gente entende, mas a gente vai ter que sentar. Fazer uma análise. Porque, a princípio, hoje, a convenção coletiva é superior à lei, né? O que a gente acordar na convenção é superior à legislação.
Então, veja a importância da convenção coletiva hoje, né? Sim. Então, e vamos ter que conversar. Não? Se a gente acha que... Tem teses falando que se diminuir a carga de trabalho para gerar mais emprego, mas pode gerar mais impostos, né? mais turnos. Então, a gente tem que... A princípio, vamos ter que discutir, sentar, ver os prós e os contras, né? E não tem outro caminho, tá? É muita conversa, muita discussão e a gente tem que achar um equilíbrio. Sim. Tem que achar um equilíbrio que seja bom para a empresa, porque a empresa gera vagas de trabalho, gera imposto, né? Que ninguém fala no imposto, né? Mas o imposto passa por dentro da empresa e às vezes a gente discute muito isso, né? Se o imposto realmente que a gente paga está sendo bem administrado, que sai do bolso do consumidor. Sim. A empresa é um mero repassador, né? Mas passa por dentro da empresa. Então, são coisas e assuntos pertinentes ao mundo do trabalho. E assim, em conversas assim, com as empresas associadas, quais são as principais demandas que eles encaminham para o sindicato? Hoje é a falta de mão de obra. Hoje é o desafio enorme das empresas. A gente está tentando fazer várias frentes, né? Porque não é uma coisa simples. Primeiro a gente tem que entender... claro, especificamente o Estado de Santa Catarina está com a taxa de desemprego baixíssima, né? Quase pleno emprego. Maravilhoso isso, tá? Porque o Estado está funcionando, as coisas estão funcionando. Mas as empresas poderiam ser mais produtivas. A gente podia produzir mais, gerar mais emprego, mais renda. Então a gente está com... Hoje é o desafio de qualquer empresa conseguir mão de obra qualificada, que é outro desafio, tá? Porque tem muita mão de obra no mercado que está desqualificada, então a gente já está pensando em como fazer isso para trazer esse pessoal, esses trabalhadores que estão aí desqualificados para nós. Inclusive tem até uma ideia nova agora, em parceria com a prefeitura, com as entidades, para nós montar um centro de treinamento para tentar capacitar essas pessoas para virem para o mercado de trabalho e já linkar com as empresas que tem vaga, e tem vaga em tudo que é lugar. Sim. Entendeu? Mas faz parte do cenário, tá? É um cenário novo para nós, não é todos os estados que estão assim, isso é importante frisar, tá? Sim. Nós pegar o nosso vizinho do lado aqui, já não tem esse status, né, que Santa Catarina tem, então, mas de qualquer maneira é um problema bom. E quais são os setores assim que mais estão em falta de mão de obra assim? A princípio, pelo que a gente tem conversado, tecnologia é um setor que tá assim, ó, estão brigando, né? Tá todo mundo já estão perdendo a ética, né? Já estão roubando funcionário. Tá chegando nesse nível, sabe? Mas o comércio, do modo geral, né? Não tem setor que não tenha falta de mão de obra. Praticamente todo o mercado está com esse. Claro, tem áreas que são mais específicas, tu precisa de uma qualificação melhor, então, mas de modo geral tem vaga. A construção civil é um setor que está estressando todo mundo, né? Falta mão de obra. Falta mão de obra, então a indústria da construção civil está tentando ser... A indústria, por exemplo, tu pegar a indústria de proteína, que é muito forte na nossa região, ela está mecanizando tudo que pode. Sim. Né? Mas nem tudo é feito por máquina. Sim. O ser humano sempre vai ser a peça fundamental na engrenagem de trabalho, né? De produção. Isso não tem como descartar. Falando em agroindústrias aqui, tem muita debate, assim, falas que os imigrantes meio que sustentam assim, a questão do mercado de trabalho nas agroindústrias, né? Que tem muito imigrante hoje que trabalha, né? Como é que está essa relação do mercado de trabalho do imigrante aqui em Chapecó? A princípio, assim, o pessoal mais da agroindústria ainda tem vaga, né? Sim. Pelo que eu sei, tem indústrias nossas aqui que estão com 1.000, 2.000 vagas. Sempre tem vaga. Oportunidade. Claro. Então, a migração dos venezuelanos, dos haitianos, que foi a primeira fase, né? E depois os venezuelanos, agora muito mais forte. Sim. Né? Mas eles estão sendo empregados, então a adaptação está sendo boa. Entendeu? A princípio, a gente não tem visto muitos problemas nesse sentido. Né? É positivo, evidentemente que é positivo. Eles vieram, entendeu? E tem gente falando, graças a Deus, tomara que eles não vão embora. Mas é uma situação nova para nós. Sim. Né? E a indústria está puxando esse pessoal, está selecionando. O comércio também já
já tem muito estrangeiro trabalhando no comércio. A gente anda, se tu andar nas lojas aí da avenida, por aí, tu já vê um portunhol muito saliente, né? É muito normal tu ver funcionários no setor de caixa, atendimento, bem normal isso. E eu acho que foi uma adaptação positiva. Eu acho que não vejo como uma coisa ruim, é uma coisa positiva, certeza, coisa boa, né? Uhum. A gente tem mercado de trabalho. Eles juntam o útil com o agradável, exatamente, né? E para eles também é positivo, né? A situação deles não é muito boa quando eles chegam aqui, é difícil, mas eles se adaptam fácil, é um povo bom de lidar, bem tranquilo. E com relação a números do SICOM, assim, quantos municípios que são abrangentes, e empresas também, se tiver? Nossa abrangência, se eu não me engano, são 25 municípios, né, aqui da região que a gente atende, que faz parte do nosso sindicato. Em números de empresa, a gente deve estar passando de 15 mil empresas que fazem parte do COA, né? E em mão de obra passa de 30 mil vagas, né? No setor do comércio, de um modo geral. Sim, né? Que a gente também atende um pouco o pessoal do atacarejo, então mistura um pouco, mas no geral nós temos aí um número de mais de 30 mil pessoas empregadas nesse setor. E como que tem sido a relação do SICOM com outros sindicatos aqui de Chapecó e da região? A princípio é uma relação boa, né? Bem tranquila. O nosso sindicato, inclusive, em relação a Santa Catarina, é o sindicato, é o maior sindicato do estado. Não tem nada parecido com a nossa estrutura. Né? Nós estamos lá com mais de 600 associados. Então, até semana passada teve o Sistema S, que esteve aqui na IFAP, um evento grande, e estava o presidente Hélio da federação. E ele, quando vem aqui, se apaixona, né? Mas é fruto de um trabalho do pessoal daqui, né? Foi criando pessoas sérias, todo mundo é voluntário, entendeu? Não tem nada, então todo mundo trabalha pela causa, né? Sim. Pelo equilíbrio das forças e coisa e tal. Então a gente está muito orgulhoso de fazer parte do sindicato. E para os próximos anos, quais são os principais desafios que tem nessa caminhada? Na verdade nós temos esse desafio aí da mão de obra, tem essa NR1 aí que é uma norma nova, que agora foi prorrogada para 2026, mas o cenário do trabalho, da forma que as pessoas estão vivendo e novos formatos, sempre vai ser uma discussão, né? A remuneração é um desafio, o salário, encargos sociais, tudo isso está na nossa pauta, né? Então isso não vai mudar tão cedo, tá? Essas questões vão continuar permeando o nosso cenário, né, de discussão, e a gente vai estar assim, claro, a gente se atualiza, a gente faz muita capacitação lá, né, no sindicato, a gente tem uma assessoria jurídica, a gente está sempre procurando atualizar, vai nos congressos para se manter atualizado, né? E poder ajudar a cidade aí fazer uma cidade moderna, né? A gente sempre faz uma comparação com cidades perto aqui, né? A gente pega as nossas referências, né? Sim. A gente pega Passo Fundo, Rio Grande do Sul, que é uma cidade praticamente não com a nossa população, porque a gente já passou bastante, né? Mas parâmetros, né? Sim. Passo Fundo e Lages são duas cidades referências para nós. E a gente acha que a gente tá mais moderno, está mais preparado para o futuro do que esses nossos parceiros, né? Nesse sentido, a nossa economia, ela está... no passado a gente era muito dependente da agroindústria, hoje não mais. Já mudou. Hoje mudou o cenário, a nossa base econômica é muito diversificada, metalmecânica, construção civil, tecnologia, turismo, tem uma série de setores que vieram para o mercado e equilibraram a nossa economia. Então, o aeroporto é um equipamento importantíssimo, tá? Agora vai ter o autódromo internacional. O autódromo também é um outro estágio. Sim. Né? Porque pega um outro público, um público diferenciado, vai atingir a hotelaria, restaurante, tem uma série de setores. Então a gente está numa fase muito bacana, a região do modo geral, não falo só de Chapecó. Sim. Porque a gente anda por aí, né? Tu pega Pinhalzinho, Maravilha, as cidades também estão crescendo junto, então a região está crescendo junto, né? Então isso é importante, né? E a diálogo da SICOM com
governo do estado, prefeituras, como é que tem sido em relação? A nossa relação com a prefeitura sempre foi muito boa, né? A gente sempre conversa, de vez em quando dá uns arrancazinhos, né? Mas né? é normal, né? Dependendo do gestor que está ali, mas a gente sempre foi parceiro, né? Porque o que a gente tem de positivo aqui, que a gente vê na nossa região, quando a demanda é macro, todo mundo pega junto. Claro que a gente nas entidades a gente tem as vaidades, mas isso a gente deixa bem guardadinho, né? Mas a princípio, quando a demanda é importante, brigar pelo aeroporto, brigar para 282, o projeto do autódromo, são coisas importantes para a cidade, todas as entidades pegam junto, não tem discussão nesse assunto, entendeu? Então isso talvez seja o grande diferencial nosso, que a sociedade, de um modo geral, organizada das entidades, quando a demanda é importante para a cidade, a gente briga junto. Então isso talvez seja um diferencial da nossa região, né? Por isso que a gente talvez cresça de forma tão brilhante como estamos crescendo hoje. Falou da 282, tem um assunto que agora voltou ali, que o governador do estado quer estadualizar, né? Essa parte. Como é que o SICOM enxerga isso e vê essa situação? Para nós, tendo estrutura, não Independente independente de quem faça, tá? Sim. É a nossa visão geral, tá? O que a gente está cobrando aqui? O que a gente resumiu em cobrar? Infraestrutura. Certo. Porque o resto a gente faz. Então, se eu tiver estrutura para escoar a produção, para trabalhar, para correr, para andar, com segurança, independe de quem vai fazer, tá? Isso o pai da criança não interessa muito para nós, desde que faça, porque a nossa região precisa disso, tá? Como é que vocês têm avaliado a infraestrutura local agora? Aparentemente parece que o Estado está investindo, entendeu? A gente vê várias obras em andamento, não está no ritmo que a gente gostaria, entendeu? A 282 ainda é um desafio, não tem nada assim que a gente diz, a 282 agora vai ser diferente. Não, ainda não. Mas tem outras BRs que já estão melhorando, tem BRs que estão fazendo concreto, então a logística a gente enxerga isso. Não está perfeito, mas já existe algumas coisas que a gente consegue ver um horizonte melhor. Leve melhor, né? Exatamente. E em relação a benefícios e programas que o SICOM tem para os associados, assim, quais seriam? A princípio a gente tem lá os programas, né, aqueles PCCO e coisa e tal, que a gente tem lá, que tem um sistema de saúde para a informação, né, a orientação jurídica, que é uma coisa importante, às vezes o empresário e às vezes até o colaborador que quer tirar uma dúvida, a gente fornece igual a informação sem problema nenhum, né. A legislação, que é uma coisa importante, que o empresário faça a coisa corretamente, né, porque a gente não... Sim. Entendeu? Às vezes, não, mas o patrão é não sei o que, bababá. Cara, entendeu? Tem patrão bom de um lado e tem funcionário bom do outro. E o contrário também. Sim, isso sim. É normal, entendeu? Então, assim, essa orientação em relação a como trabalhar, a legislação trabalhista para pagar certinho, para não gerar passivo trabalhista, essas coisas a gente orienta muito. Isso é um trabalho que o sindicato faz muito bem e acho que é importante que a empresa use mais, inclusive. Usa pouco até. Né? Perfeito, senhor. Acho que vamos encerrando a entrevista por aqui. Já debatemos vários assuntos. Agradeço pela oportunidade, parabenizo em nome do senhor os 55 anos do sindicato, que tem uma vida longa, né, pela frente. E o jornal fica de portas abertas para uma próxima oportunidade. Nós que agradecemos a oportunidade, né? Essa parceria sempre foi boa e espero que continue assim. Tá Isso bom? aí. Grande abraço. Este foi o presidente em exercício do SICOM, senhor Ivonei Barbeiro, falando um pouco sobre os 55 anos do sindicato, completados nesta sexta-feira, dia 23 de maio. Também abordou questões sobre a atuação do sindicato, entre outros assuntos que o sindicato defende. E para você ficar bem informado, acesse as nossas redes sociais, Diário do Iguaçu, e também o nosso site diregional.com.br.